eu não tenho conflito de interesse para essa aula, mas eu gostaria de chamar a atenção que, devido à novidade da doença e a muitos mais não sei do que sei, né, tudo que eu disser aqui pode mudar nos próximos dias. Então, é importante a gente ter isso em mente. Eu queria começar fazendo rapidamente um, um chamado sobre esse slide da Johns Hopkins, que nos mostra aí como está a situação da epidemia exatamente no dia de hoje. Né? Nós já temos mais de 4 milhões de pessoas infectadas, com aproximadamente 300 mil mortes globalmente, e uma curva que é ascendente, do jeito que a gente está vendo, tendendo a um platô. Só para fazer um paralelo, em 2002, 2003, aproximadamente 8 mil, 9 mil pessoas foram infectadas com a SARS-CoV-1, das quais menos de 1.000 faleceram. Então, a gente está diante de uma doença, de um problema muito maior do que a SARS-CoV, a última, né? Quando a gente faz um apanhado, né, no PubMed sobre trombose e Covid, essa associação, a gente já tem cerca de 100 artigos publicados no PubMed. E isso a partir de março de 2020. Então, tem mais ou menos 2 meses que a gente tem esse nível de publicação. E aí nós vamos falar aqui, conversar um pouco aqui, e eu dividi essa conversa em 4 pontos principais. Então, o primeiro é um pouco da gente discutir sobre o risco de TEV. Será que ele está aumentado na Covid-19? E aí eu venho com outra pergunta, né? Toda vez que a gente fala que está aumentado, a gente tem que comparar com alguma coisa. Então, é comparado com o quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e tem que pensar é em tentar entender as incidências de trombose venosa na população. Né? Então, a gente tem a trombose venosa na comunidade e sabe que ela acomete 1 a 2 pessoas por 100 por ano. Em pacientes clínicos hospitalizados, aproximadamente 1% deles desenvolve trombose venosa. No departamento de emergência, de 3, podemos chegar a 10%. E o paciente crítico de UTI pode chegar a ter 30% deles a ter um evento tromboembólico. Em geral, essas tromboses, a gente tem uma relação de TVT para TEP de 2 a 3 para 1. Então, precisamos guardar isso. Qual é a relação de tromboembolismo venoso e infecção? A gente sabe que a infecção é uma das causas de tromboembolismo venoso. Eu selecionei aqui para vocês pelo menos 3 estudos que mostram o maior risco de tromboembolismo venoso em indivíduos com infecção internados ou previamente com infecção antes de uma internação por TEV, que é o que esses estudos estão mostrando. Normalmente, aqui eu vou destacar o estudo do nosso colega Daniel Ribeiro, aqui também da UFMG, que estudou num estudo caso-controle holandês, pneumonia e a relação da pneumonia com TEV. E o risco é 5 vezes mais aumentado, sendo que foi maior de tromboembolismo pulmonar. É exatamente o que a gente está vendo hoje na Covid. Então, eu chamo a atenção disso aqui para uma importância da inflamação local na relação com a trombose venosa. A gente tem discutido isso. Esses pacientes têm mais embolia pulmonar, aparentemente, do que trombose venosa profunda. Provavelmente o motivo é esse, em função da inflamação localizada. Uma outra questão que a gente precisa levantar é a relação do tromboembolismo venoso nas síndromes respiratórias agudas graves. Então, eu separei aqui infecção por influenza H1N1 e a infecção por SARS-CoV-1. E nos 2 casos, a gente tem relatos, embora com muito menos pacientes e com muito menos expressão do que a gente tem na Covid-19, a gente tem relatos de aproximadamente 7% de eventos tromboembólicos venosos e arteriais nesse primeiro estudo. A mortalidade aqui associou-se à trombose da mesma forma que a gente está vendo no Covid-2. Nós estamos vendo aqui que a maioria dos casos é de embolia pulmonar e que os pacientes com H1N1 eles têm um risco muito mais aumentado
de ter embolia pulmonar e TEP. Importante lembrar que alguns pacientes com a SARS-CoV também tiveram trombose arterial e venosa, e também até mesmo vegetação em válvulas cardíacas. Então, essa evidência ela não é só da COVID-19, mas ela também está presente em outras síndromes respiratórias agudas graves. E quais são as evidências de hipercoagulabilidade na COVID-19? Fernanda já falou um pouquinho disso para a gente, mas eu trouxe alguns outros dados para vocês, que muitos deles são de necrópsia, que foram feitas em estudos, né, que têm sido feitas em vários estudos, ou de biópsia pulmonares e de outros tecidos. Nessas três imagens, a gente está vendo aqui imagens do pulmão, e essas pequenas setas, né, com esses pequenos pontos pretos, são coágulos, né, e trombos no parênquima pulmonar periférico. Aqui a gente vê uma quantidade enorme de fibrina em pequenos vasos capilares que estão extremamente distendidos, né? E do lado de cá, numa coloração por tricônico de Mason, a gente vai ver uma extensa deposição de fibrina. Então, fibrina está presente e muito presente nesse pulmão aqui inflamado com a COVID-19. Uma outra evidência de hipercoagulabilidade nesses pacientes, elas vêm com os testes globais de coagulação. Já temos 2 ou 3 estudos dos testes globais da coagulação na COVID. Esse é um deles, foi recentemente publicado. E a gente vê que esses pacientes, no tromboelastógrafo, eles têm, tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca nos estudos, um aumento muito grande da capacidade de coagulação deles. E os estudos clínicos, né? Aqui eu separei, eu tentei colocar nessa tabela, os estudos clínicos principais que a gente tem da relação dos eventos tromboembólicos na COVID-19. Tem outros estudos, tem relatos de casos, mas eu coloquei aqui os que a gente tem um número maior de pacientes, e chamando a atenção para algumas questões. A maior parte dos estudos é retrospectivo, a gente só tem um estudo que é prospectivo, né? Nós temos um número de pacientes pequeno, alguns maiores, chegando a quase 400 pacientes. Nós temos pacientes estudados tanto em CTI quanto em enfermaria, sendo que a maioria dos estudos estudaram pacientes de CTI. A gente tem um follow-up muito pequeno em geral, em poucos dias, em geral, no máximo 14 dias, e muitos dos pacientes continuavam ainda hospitalizados quando os artigos foram escritos e publicados. Então, a gente não tem um follow-up completo dessas coortes. E o que nos chama a atenção são 2 pontos que eu queria chamar a atenção. A gente tem aqui tanto prevalência, quanto incidência acumulada. Então, alguns são, né, incidência acumulada, por exemplo, todos aí girando em torno de 20%, chegando até 30% de incidência acumulada. E o que me chama mais atenção é um número muito aumentado de tromboses de pacientes internados na enfermaria. Eu acabei de falar para vocês que a gente tem aproximadamente, nos pacientes internados em hospital, não em CTI, mais ou menos 1% de incidência de trombose. Nesse estudo a gente chega a quase 7%, e nesse estudo a gente chega a quase 10%. Então, é muito, muito alto. E, interessantemente, a maior parte dos pacientes nos estudos, eles têm associação com embolia pulmonar, né, e menos com a TVT, né, com exceção do estudo da Saskia, que ela determinou mais TVT, e o estudo chinês do CUI, que teve mais TVT. Nesses estudos todos, com exceção do primeiro, todos os outros pacientes receberam tromboprofilaxia, né? Nesse estudo italiano da enfermaria, 75% dos pacientes receberam, e todos na UTI receberam tromboprofilaxia. Então, eu venho para essa conclusão. Quais são as manifestações aqui da trombose, da COVID com relação à trombose e hemorragia? A gente tem tanto manifestações macrovasculares quanto micro, tromboembolismo venoso, TEP, TVT, normalmente mais TEP do que TVT. A gente tem aí um questionamento, né, se a gente tem, na verdade, tromboembolismo pulmonar, ou se não seria só uma trombose pulmonar, e é provável isso,
né, muito mais provável pela inflamação local e pelas nossas evidências. A gente tem trombose em catéter em sítios raros, né, trombose arterial, a Fernanda acabou de falar. CIVD, alguns questionam se a Covid-19 está associada a alguma CIVD ou não, ou talvez só no tempo mais avançado dela, plaquetopenia e SAF, né, Fernanda falou bastante sobre isso, ou a presença aí de anticorpos antifosfolipídicos. As causas, né, também vamos completar o que a Fernanda falou, então vou dar alguns outros dados aqui que a gente tem, é que a gente tem uma questão de hipercoagulabilidade, que, por um lado, ela tem um comprometimento pelos NETs, tem uma deposição de fibrina, como eu mostrei, um aumento importante de fibrinogênio de 2 a 10 vezes, um aumento de fator 8, aumento de von Willebrand e os anticorpos, antifosfolipídios e anticardiolipina, que a gente ainda não sabe o papel deles. Por outro lado, a gente tem uma hipofibrinólise, que com certeza está atuando aqui nessa causabilidade da hipercoagulabilidade. A gente tem um aumento de PAI-1, de TAF, de inibidor da proteína C, todos levando a uma hipofibrinólise. E um mecanismo que tem sido aventado é com relação ao receptor. Né? Essa questão do COVID precisar do ACE2 para penetrar na célula é uma questão que está no cerne da causa e de toda desse desarranjo. Primeiro porque esses receptores de ACE2 estão em várias partes do corpo, e talvez por isso a gente tenha trombose em diferentes partes do corpo, como a gente está vendo, tanto na microvasculatura quanto na macro. Uma outra questão, que é uma hipótese, né, dessa revisão muito interessante, que eu sugiro que vocês leiam, é que a gente tem como uma certa deficiência de ACE2 nessas situações de idade avançada, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca. Esses pacientes já têm menos receptores na superfície. Quando você tem a ligação do vírus nesses receptores, ele deixa muito menos ACE2 livres para atuar nessa via de regulação para baixo. Né? E com menos ACE2, por causa da COVID, você tem aumento de inflamação e aumento de trombose. Então, essa é uma via que a gente vai ouvir muito dela e vai estudar mais aqui na questão do COVID-19. Como abordar a hipercoagulabilidade? Bem, a abordagem propedêutica no paciente hospitalizado, ela deve ser feita através do laboratório, né? Então, aqui, esfregar sangue periférico, contagem de plaquetas, e o coagulograma com fibrinogênio e níveis de dímero D. Então, esse paciente, assim que chega, ele deve ter esses exames colhidos. Esses parâmetros devem ser monitorados regularmente nos pacientes críticos. O intervalo de tempo mais adequado entre os testes é incerto, né? E os testes devem se basear na indicação clínica, mas talvez aí de 24 em 24 horas, ou a cada 48 horas, pelo menos. Os exames de imagem, a gente deve realizar duplex com compressão venosa nos pacientes em UTI, sempre que disponíveis, e também intervalos convenientes para avaliar o diagnóstico dessas complicações. O screen parou aqui por algum motivo. Sim. Com relação à anticoagulação, a dose profilática convencional está indicada para todos os pacientes hospitalizados, exceto se contraindicada. Tem se falado muito da dose intermediária profilática, que corresponde à metade da dose terapêutica, porém, a gente não tem dados para apoiar o uso dessa dose aumentada de anticoagulantes, exceto em pequenos estudos em pacientes obesos. Contudo, dadas as taxas aumentadas de TEV relatadas em pacientes de UTI, como eu mostrei,
muitos centros estão usando essas doses aumentadas para pacientes na UTI, pacientes críticos, independentemente do diagnóstico de trombose. E a dose terapêutica, que a gente conhece, é para o tratamento do TEP confirmado, ou se piora do quadro respiratório, evidência de disfunção cardíaca direita, um ecocardiograma, mediante a incapacidade de obter as imagens. Esse é um quadro bacana do artigo da Connors que foi publicado no Blood. Eu acho que ele resume muito isso aqui que a gente está falando. Né? Então, para o paciente internado, a gente faz os testes de coagulação. Se os testes estão indicados em todas essas situações, a dose estándar de profilaxia, se ele tiver na enfermaria, a dose intermediária, se ele tiver no centro de tratamento intensivo, e a dose terapêutica, se ele tiver um TEP confirmado ou presuntivo, naqueles casos que a gente discutiu. Bem, tem existido essa tendência de chamar, de considerar a COVID com esse termo CARRA, que é a COVID Associated Hemostatic Abnormalities. Isso foi recentemente publicado nesse artigo do Takil, e é uma tendência de se dividir os estágios da doença em 3, e de forma que em cada um dos estágios você tem perfis de exames laboratoriais diferentes, com piora do quadro pulmonar e piora do quadro sistêmico. E para chamar a atenção de vocês da complexidade que a gente está vivendo, né? Hoje de manhã no clinicaltrials.gov a gente tinha quase 1.500 estudos de COVID em andamento, dos quais mais de 40 são relacionados à área da trombose hemostasia. E para terminar, eu queria deixar essa mensagem, né, que se aplica a esse momento e que pode mudar, é que a COVID-19 ela se associa à hipercoagulabilidade significativa e a ocorrência de TEV associa-se a maior mortalidade. A gente deve administrar tromboprofilaxia, admissão hospitalar, a não ser que haja contraindicação para todos os pacientes com COVID ou com suspeita de COVID, considerar a dose tromboprofilática intermediária para pacientes em UTI, isso é baseado em consenso, não tem evidência comprovada, realizar exame de imagem mediante mínima suspeita de TEV. Teste de dímero D pode ser útil para monitorar, mas não deve guiar a conduta terapêutica, então não há valor de corte dos testes de dímero D. A maioria dos estudos apresentam importantes limitações metodológicas, com número amostral pequeno, ausência de análise de fatores de confusão, e inexistem trials para recomendação de diferentes esquemas de profilaxia. Nós, da ABHH e SBTH, terminamos de redigir esse documento, esse guidance, para orientar o Brasil e as pessoas que trabalham na área com relação à tromboprofilaxia e o tratamento de eventos tromboembólicos nesses pacientes. Esse documento deve ser liberado nos próximos dias e nós vamos divulgar no momento adequado. E para terminar, né, então, enquanto a gente aguarda os trials, a gente precisa manter os cuidados essenciais, né, que a gente já sabe, e ter em mente que um dos pilares da ética médica é, acima de tudo, fazer o bem e não causar danos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que nós estamos recomendando, fazendo, e manter a calma, a paciência, o discernimento, num momento crítico para todos, de muitas mortes, mas a gente precisa ser guiado pela ética e pela ciência. Então, esse é a mensagem que eu queria deixar aqui no final. Muito obrigada pela atenção de todos e por terem ficado aí até agora para nos ouvir.